Não sei. Se calhar não. Olá! Desculpa, sou um bocado avó nestas coisas ainda. Eu também não costumo fazer muitos lives, só tenho feito agora nesta fase da quarentena, mas pronto, qualquer dica Olha, que eu consiga... eu comecei a fazer lives a dormir. Vê lá tu, percebes? Fiz um live a dormir. Não, é assim, eu não estava a dormir. Enfim, não interessa, mas pronto, coisas que acontecem. Como é que estás? Eu estou bem, e tu, Michelle? Obrigada Também, pelo está tudo passeio. bem. Sim, sim, sim. Acho que Esta quarentena está a funcionar ao reverso para mim, porque eu tenho estado longe da minha família, foi. então eu sei que isto é tudo muito mau que se está a passar e também me afeta, mas o facto de agora estarmos todos juntos ao mesmo tempo, todo dia, é diferente, nunca tinha Foi. acontecido antes. E pronto, e está a E correr bem. também acabas por estar um bocadinho dividida, não é? Porque eu sei que tu tens toda uma vida do outro lado do Oceano Atlântico. Olha, eu honestamente, eu tenho uma vida em todo o lado deste mundo, sabes? Por isso é que é difícil ficar Deixaste só muitas num coisas sítio. pender. Sabes que isso também é uma coisa que me afeta bastante. Imagina, eu gosto de estar em casa, mas não me obriguem a ficar em casa, percebes? É do Pois. género, eu até gosto, mas quero sair e não posso. Nós nunca gostamos daquilo a que somos obrigados e sempre que somos impedidos de fazer alguma coisa é exatamente essa coisa que nos apetece fazer, não é? Parece que é uma Exatamente, espécie de um fenómeno psicológico que acontece, o chamado fruto completamente. proibido é o mais apetecido. Pronto. Sim, sim, sem dúvida alguma. Olha, isso tem a ver também com algumas das perguntas que me fizeram, porque isso causa-me alguma ansiedade. E se calhar Pois. tu, como psicóloga, também é um dos assuntos que deves abordar com mais frequência. Como lidar com a ansiedade, de ficar em casa e de não sabermos como é que isto vai ser? Pois. Algumas perguntas até já são feitas sobre o como é que vai ser depois desta quarentena, se Sim, não vamos sim, ficar sim. realmente ansiosos. Recordo-me de uma seguidora, que Teresa, qualquer coisa, que realmente falava sobre isto. Até que ponto é que podemos entrar até em pânico de sairmos de casa sempre, obviamente, com o medo de podermos apanhar o vírus ou Sim. tudo mais. Aliás, há até um tema muito falado agora ultimamente, porque não sei se já te aconteceu a ti, não sei se estás a ir até ao supermercado ou se estás a pedir algumas coisas online, mas na eventualidade da pessoa ter realmente que sair à rua, basta ouvir alguém a tossir ou a espirrar, que parece que já existe um mecanismo nosso de meio pânico, por assim dizer, de olharmos e de sermos Sim. atingidos por tal tosse ou por tal espirro. Sim. Olha, a mim tem-me acontecido porque eu tenho ido aos Correios. Felizmente tenho vendido imensos livros nesta Eu fase. percebo. E então o que nós fazemos aqui em casa foi tornar isso numa brincadeira. Imagina, quando alguém, nós somos cinco cá em casa, quando Pois. alguém espirra, nós é logo, ficamos assim para 5 minutos e fugimos dessa pessoa. Opa, Sim, sim, eu sim. tenho tentado abordar isto tudo com algum humor e com alguma positividade, Algum humor, porque sim. é só ligar a televisão que eu fico completamente Completamente desorientada. inundados. Sim, É, sim, completamente. Aliás, essa é uma das minhas estratégias, porque eu andava a reparar que ao fim da noite, depois de ver as notícias, ficava muito mais ansiosa, ia para a cama muito mais ansiosa, tinha dificuldade em adormecer ou em ter um sono tranquilo e tinha tudo a ver com a avalanche de coisas que nos eram depositadas através das notícias. Tudo bem que temos que estar atualizados, mas sim, eu acho que basta uma notícia, números ou o que quer que seja, alguma situação do Primeiro-Ministro ou do Presidente da República sim, e de resto eu estou a recorrer até à fonte de humor. Eu, no final do dia, sim. gosto mais de ver coisas de humor, mesmo que tenha a ver com o vírus, mas que me faça rir em vez de fazer com que eu fique preocupada, ainda mais. Sim, 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 sim. Pois, isso foi uma das perguntas que me fizeram, sendo que muitas das perguntas de agora têm a ver com o facto de, eventualmente, já começarmos a sair pronto, este estado de emergência agora brevemente, Sim, então há muita preocupação em, ok, isto ainda não passou, ainda não há uma vacina, portanto, como é que nós vamos voltar mais ou menos à nossa normalidade sem sem saber, estarmos porque bem isto não se protegidos. vê, não é? Então Pois, há medo pois, de, por exemplo, eu tenho medo, porque o meu avô vive connosco, eu tenho medo de lhe pegar, percebes? Ou de trazer alguma pois. coisa para casa. És uma das pessoas que está a fazer a tua quarentena em casa com algumas pessoas que são de risco, não Sim, é? Essa sim, foi realmente uma das perguntas que te colocaram e é realmente uma grande aflição, porque eu acho que no meio disto tudo, muito embora esteja em causa trabalho, dinheiro, o facto de estar em casa é a saúde, que é efetivamente o sim, mais importante e eu acho que foi aquilo que este vírus veio atacar de mais precioso que nós temos, que é a nossa sobrevivência. E realmente a nossa preocupação de ou nós ou algum familiar ou pessoas que nós conhecemos apanhem este vírus é uma preocupação constante. E se ainda por cima não podemos fazer uma quarentena completamente isolados e temos em
em casa pessoas de risco. Portanto, eu só imagino na altura em que eu ainda vivia com os meus pais, se eu agora estivesse a fazer a quarentena com eles, se eu já ando preocupada com eles, eu acho Sim. que isso ainda ia ser realmente pior. Mas sabes que é engraçado? Desculpa, não te queria Não faz interromper. mal, não faz mal, diz. Ok, sabes que é engraçado? É que até o meu avô é difícil. Isto foi falado logo no início. Os mais velhos são os mais Mais difíceis de perder em difíceis. casa. Sim, Percebes? sim, O meu sim. avô é. E depois são teimosos. E Sim, eu já passei sim, por sim. isso, já passei por aquilo e tal. E depois é difícil, percebes? É difícil Sim, perceber. Então o que é que aconteceu? Que eu dei graças a Deus foi. Ele ia todo lampeiro. Lampeiro é uma expressão que se usa aqui, não sei se sim, conheces. sim, sim, sei, Pronto. conheço, conheço. E ele ia ao. Não sei, mas ia ao Leroy Merlin. Ia não sei onde, Aham. porque pronto. E foi parado Porquê? pela Porque eu ia, polícia. foi. Foi parado pela polícia e a polícia mandou-o para trás. Com um Olha, sabes susto, o que é? foi. Sabes o Foi. que é? Eu não lhe disse nada porque é meu avô. Mas Tu não não, lhe eu deixaste fiquei mal, tão mas feliz. Fiquei foi, assim, ok. Então se não houve jantar, pelo menos alguém se foi. manda para casa. Mas sabes o que é? Isso também está a acontecer imenso com o meu pai, porque o meu pai é assim todo sociável e gosta imenso de andar aí na rua e beber o seu café e de falar com não sei quem e também tem tido muitas dificuldades. Ele agora já aderiu à máscara, já põe a máscara, mas ainda está sempre a refilar, ainda está sempre a fazer um bocado de frente. Pois. E a minha mãe é um dos exemplos que realmente que me fez perceber o porquê dos mais velhos terem mais dificuldade em ficar em casa. É que eles acabam por não... Portanto, em termos de objetivos do dia a dia, como já não estão a trabalhar, imagina, são pessoas que já estão realmente reformadas, Pois. tinham as vidas delas para se conseguirem manter entretidas. Agora retiraram-lhes isso tudo. Portanto, até a minha mãe, que se reformou no final do ano passado, disse: eu reformei-me para isto, mais valia estar a trabalhar ainda, porque agora Sim. quero usufruir a minha reforma e não posso porque tenho que estar fechada em casa. E Uhum. isto gera um grande sentimento de revolta. Aliás, eu acho que é isto que é o mais difícil, é que nós estamos a ter as nossas vidas e de repente veio isto interromper tudo e mais alguma coisa, e há Sim. essa dificuldade de aceitação, mais do que de adaptação, é a fase de negação e de dificuldade em aceitar isto. Uhum. Outra das minhas maiores preocupações, eu acho que toda a gente em geral, é perder agora alguém, sabes? Ou Sim, como é sim, que se conforta alguém que nós conhecemos que tenha perdido alguém. foi. Toda a gente sabe a questão dos funerais e não é? Sim, sim, sim. E então, Todas as restrições. sim, que aconselhos é que dás? Que é que Pois, podes aconselhar? Porque já é difícil quando é uma situação normal, sim, sim. numa situação assim, eu É. acho que é Eu, inconsolável. eu aqui há uns dias também acabei por ir ao programa da Cristina falar precisamente sobre isso, porque tinha saído a Parabéns! notícia. tinha saído a notícia dos cemitérios que tinham sido fechados e tudo, então estive eu e um padre realmente a falar sobre estas dificuldades, porque a religião sempre ajudou muito a ultrapassar esta fase, o simbolismo, portanto, fazer com que a pessoa se sinta bem por fazer todo o processo e da pessoa estar, entre Sim, aspas, sabes bem. uma coisa? Fez agora 2 anos que o meu pai faleceu e eu não tinha qualquer problema de ir a cemitérios, mas desde que o meu pai faleceu que, opá, não consigo, percebes? Não sei, pronto. E então eu quis lá ir no dia 23 de Abril e só me apercebi aí que o cemitério está fechado desde o dia 19 Não de dá, Março. não E, dá. não, e eu disse, uau, percebes? Assim, Pois. ok, então se perdesse É. alguém agora, como é que Até seria? porque algumas pessoas tinham como hábito, como um propósito ao levantar-se de manhã, ir efetivamente até ao cemitério e ter aquele cuidado, aquele mimo, por assim dizer, e é uma espécie de ligação que ainda tinham com a pessoa que perderam. E muitas dessas pessoas estavam a fazer isso pela fase de luto que estavam a fazer, porque cada pessoa tem a sua fase de luto. Eu Sim. acho que, respondendo à pergunta que muitas pessoas te fizeram, para conseguirmos ajudar as pessoas, é importante também percebermos em que fase em que elas estão, porque a fase do luto, aliás, o luto, por assim dizer, como processo psicológico, corresponde a várias fases. Existe uma fase de negação, uma fase de raiva, uma fase de depressão, e portanto eu Uhum. acho que nós conseguimos ajudar as pessoas na vida em que conseguimos entender em que fase é que elas estão. Se estiverem, por exemplo, numa fase que eu acho que as fases mais complicadas nesta circunstância atual é a da raiva e a da depressão. A da raiva porque não aceitam que esta situação é injustiça, as pessoas que perderam alguém devido ao coronavírus e efetivamente estão a sentir uma grande injustiça do porquê que isto aconteceu, porquê que este vírus apareceu, porquê que a minha pessoa da minha família acabou por apanhar esse vírus. Portanto, há aqui uma grande estagnação nessa fase de raiva. E não interessa muito chegar ao pé da pessoa e dizer pronto, mas não pense assim, isto vai passar, olha, calhou, porque este tipo de pensamentos, de comentários, por assim dizer, não vão realmente ajudar a Nem pessoa. agora, nem agora, nem nunca, não Nem é? Eu acho nunca, que as portanto, pessoas não sabem o que dizer e deixem acabam por dizer estes clichês que não sim, ajudam a sim, sim. ninguém.
Sim, sejam bons ouvintes e efetivamente contenham essas palavras, porque a pessoa vai ter que exteriorizar essa raiva até já não precisar mais. Porque não Sim. há nenhum milagre de dizer, olha, vou dizer esta frase e esta frase vai ser milagrosa e a pessoa vai fazer o luto logo naquele momento. Não é, o luto é um processo que leva muito tempo e eu acho que esta situação atual, pelas restrições e tudo mais, vai fazer com que o processo seja ainda mais longo. Portanto, eu acho que serem bons ouvintes, mesmo que não possam estar presentes, sejam bons ouvintes, façam videochamadas, mantenham-se presentes, estimulem e motivem a pessoa para se agarrar à vida dela, porque realmente eu acho que é uma contenção aquilo que é necessário de fazer nesta fase. Sejam bons ouvintes e estejam presentes da melhor forma possível. Sim. Boa, boa. Obrigada, obrigada, Catarina. Falaste aí da depressão, também foi uma pergunta que eu recebi, que é como é que tu sabes que estás numa Principais depressão, como é que sinais, tu não é? vês? Exatamente, sim. Pois, pois. Olha, eu acho que nesta fase, quando nós estamos em confinamento, há aqui uma mistura de um dos sintomas, porque um dos sintomas da depressão é o isolamento, e nós estamos em isolamento. Por isso é que muitas pessoas até acabam por sentir, começam a chorar assim do nada, que eu acho que houve algumas pessoas também que falaram nisso, dos ataques de choro, se são normais ou não. São perfeitamente normais. Aliás, num próprio dia nós podemos ter várias oscilações de humor, podemos estar no pico, como de repente estamos cá em baixo, ou então por semanas, depois da pessoa se habituar, já vai deixando de ser todos os dias, já vai passando a ser semanas. Sim. Mas, efetivamente, um dos sintomas da depressão é o isolamento e nós podemos não conseguir identificar bem agora nesta fase porque a pessoa já está realmente isolada. Mas, ainda assim, se for alguém que está a partilhar a casa com outra pessoa, pode haver o isolamento dentro do isolamento. Ou seja, pode procurar sair para o quarto e fechar-se no quarto, pôr a persiana para baixo, não ver luz do dia, não conseguir comer como deve ser, não ter apetite, ou então a perturbação. Portanto, basicamente há muitos destes sintomas que numa fase mais intensa vão começar a surgir, para além do choro, da tristeza, da desmotivação para fazer as coisas, tudo isso são sinais. Ok, então diz-me uma coisa, deixa eu ver se eu consigo se eu consigo estruturar esta pergunta. Como é que, por exemplo, eu falo por mim, eu crio, sou criadora de conteúdo e de escrita também, e eu não penso que esteja numa depressão, mas eu passo, há dias em que eu passo por esses ciclos todos, e se calhar muita gente também, porque isto é uma fase nova. Há dias em que eu estou a criar e que digo, isto não interessa a ninguém. Há dias em que me pego aos números do Instagram e dos seguidores e dos likes e digo, e eu não sou assim, nem nunca fui. Aliás, eu nunca criei com o intuito de isto é o que eles querem. Não, eu crio porque é uma maneira de eu me expressar, não é? E passo por estas fases todas. Percebes? E às vezes é preciso vir alguém de fora e dizer, olha, calma, o foco é para ali. Não estás. Não, realmente, e há uma coisa muito importante que eu gostava de falar hoje também, que é aquela obrigação que acabam por nos incutir ou de pressionar, de que nós temos que fazer qualquer coisa dos nossos dias. Não podemos estar parados, não podemos estar sentados no sofá, temos que estar sempre a fazer alguma coisa. E não tem que ser assim. Nós podemos ter momentos de ausência de criatividade. Tu podes realmente sentir que estás num pico de criatividade e de repente não te apetece fazer nada ou achas que tudo o que fizeste não interessa. Sei lá, questionar, duvidar. E por isso eu acho que cada pessoa também deve respeitar o seu ritmo e perceber o que é que precisa. Por isso é que algumas pessoas que me pedem dicas para gerir a ansiedade, eu vejo-me obrigada a perguntar, mas em que momentos é que se sente essa ansiedade? Porque vai depender de cada pessoa, do que é que ela não está a fazer e que fazia antes, e que era importante voltar a ressuscitar, por assim dizer, para equilibrar. Porque dizer a uma pessoa que se calhar nunca foi de falar com as pessoas e com os amigos, dizer, faça videochamadas com os seus amigos, se calhar não é uma coisa que não é natural. Pois, nunca exato. foi uma coisa que a pessoa tivesse feito. Portanto, tentem ver o que é que não estão a fazer e que faziam de antes que vos fazia sentir bem e adaptem à realidade atual, porque é possível, nós somos seres muito dotados de uma grande flexibilidade e plasticidade cerebral e é bastante possível nós conseguirmos realmente adaptar à nossa realidade e fazermos na mesma as coisas. Eu lembro-me, por exemplo, fiz anos mesmo no início deste isolamento e tive que me adaptar a não estar com ninguém e fazer videochamadas até à meia-noite. Sabes o que é que eu fiz? Nós não nos conhecíamos nessa altura, mas eu estava do outro lado do mundo. Era para estar nas Filipinas. E estava com a minha melhor amiga e ia mais 4 pessoas ter connosco. Portanto, era para celebrar o meu aniversário. Olha, eu tinha 30, estás a ver? Às vezes afeta. Tinha 30 resoluções para fazer, super variadas, super criativas e de repente, o presidente das Filipinas
fecha as fronteiras, Fronteiras. ninguém de Portugal foi ter connosco, nós tivemos que fugir para Bali, porque senão não conseguimos Não sair tinham das saído de Filipinas, lá. não. Pois. Acabei por festejar o meu aniversário aqui, mesmo ao lado da minha casa, porque depois tivemos que fazer a A quarentena quarentena, pois. voluntária obrigatória, vá. Sim. E então adaptei as minhas resoluções. Foi Eu divertido vi, na eu mesma, vi. se foi E aquilo que eu queria. ligaste também a um DJ que eu vi que tiveste assim um pôr do Olha, mas sol isso com foi um sem DJ. querer, isso foi sem querer, isso foi correu bem. Mas Olha, pronto. temos aqui 14 minutinhos, deixa-me só ver aqui se não passei nenhuma pergunta. Sim. Eu acho que passamos por elas todas. Isto é muito Por acaso profissional. acho que já fizemos todas, tá? Boa, então não sei se podemos dar assim um espacinho para alguém fazer alguma pergunta. Está aqui alguém a fazer uma pergunta que eu não Sim. consigo ler. Está aqui uma pessoa que diz tenho o triplo do trabalho neste momento. Isto também é uma realidade, sabes, Michel? Porque algumas pessoas estão preocupadas porque entraram em layoff, mas há outras que, como agora as pessoas estão em casa, há um bocado aquela obrigatoriedade de estar sempre contactável. E então têm sempre trabalho para fazer mais do que aquele que tinham antes, sentem-se Sim, completamente sim. assoberbadas. Portanto, isto aqui eu acho que é uma técnica boa, eu acho, para vocês enfrentarem esta situação, é serem assertivos. Tentem ser assertivos e dizer não na altura que é suposto dizer não, porque senão realmente vão por aí fora, não há limites e a toda a hora têm que estar contactáveis e deixam de ter a vossa vida própria. Trabalhem a Exatamente. vossa assertividade e digam não sempre que for necessário. Eu tenho muitas amigas que me dizem, estou a trabalhar mais agora do que estava. Sim, Eu também sim. acho que, não sei se concordas comigo, mas eu acho que o português tem muito essa mentalidade de vais trabalhar de casa, vais trabalhar, não fazes já nada. Pois. E eu também tinha essa mentalidade quando fui para os Estados Unidos e depois o meu patrão dizia-me, não, trabalha de casa. E eu, está bem. E depois comecei a perceber que desde que o trabalho apareça feito, há confiança de ambas as partes, não é? E o trabalho é feito, até eu já andava muito mais feliz e motivada, percebes? Porque sentia a confiança, coisa que não sentia aqui em Portugal. E acho que isso também acontece, que é a constante verificação se tu estás de facto a trabalhar, então a dar-te mais tarefas porque pode não ser suficiente. Acho que isso pode estar a acontecer, pelo menos com as minhas amigas, que elas queixam, sim, é isso. Sim, sem dúvida nenhuma que sim. Eu acho que aí eu estou aqui a mexer no telemóvel, vou precisar de pôr um bocadinho a carregar, mas basicamente eu acho que é isso, que é tentarem dizer que não e tentarem manter-se confiantes porque continuam a fazer as mesmas coisas, ninguém vos vai dizer que agora não são bons trabalhadores. Acho que a ideia é mesmo manterem o vosso nível de produtividade da melhor forma possível. Eu, por exemplo, também tive que adaptar aqui o meu espaço como se fosse a minha espécie de gabinete. Eu também tenho saudades do meu gabinete. Eu adoro pessoas e estar em contato com pessoas e de repente tive que passar a dar as minhas consultas todas por videochamada. Sim. Mas acabamos sempre por nos surpreender. Portanto, as coisas correm igualmente bem. Sabes um sentimento que eu tenho tentado passar a quem me contacta e também a mim e aos meus familiares é que é importante percebermos que isto não está a acontecer só a ti ou a mim. Isto está a acontecer com todos e não é só com Portugal. Eu tento dizer isto à minha mãe, que é quando Portugal esteve em crise e estava mesmo muito mal com a Troika e etc. Era Portugal. Neste momento somos todos e eu vejo algum tipo de esperança no facto de ser o mundo todo. Eu acho que vai haver uma união para tentarmos sair desta, todos juntos. Sim. E acho que é importante focar-nos nisso. Isto são tempos muito difíceis, mas temos que manter a positividade, senão, não é? As coisas não dá mesmo. Acho que é um teste das nossas resistências, porque de facto ninguém estava à espera disto, ninguém sabe muito bem como lidar com isto. Por acaso também estou aqui a contar no caso dos universitários. Eu tenho pensado muito neles, porque eu acho que se estivesse nessa situação também ia entrar um bocado em stress, o género. E agora saio do meu curso e como é que eu vou arranjar emprego porque a situação está caótica. Olha, eu também saí do meu curso na altura em que estávamos em crise, ou estávamos a entrar em crise, já não me lembro, e eu sei muito bem o que é entrar no mercado de trabalho numa altura. Eu não tive trabalho. Eu não tive trabalho quando acabei o curso. Pois, e foi isso que me levou a atravessar o Atlântico, sabes? Portanto, eu acho que Não, mas olha, sabes o que é que tu fizeste e que eu fiz também? Mantivemos o foco independentemente da quantidade de balas que tivemos que apanhar, porque cada esforço que fazíamos, se calhar, não era minimamente valorizado. Há alturas em que nós só pensávamos, se eu não vou fazer isto, vou fazer o quê? Porque eu não me imagino fazer outra coisa senão em trabalhar nesta área. Portanto, eu tive muitas alturas em que pensei nisso. Se eu não vou trabalhar nisto, vou fazer o quê?
Porque de facto não estava Eu a fui mais imaginar. ao contrário, sabes? Eu fui mais ao contrário. Eu nunca consegui trabalhar na área aqui em Portugal Sim, e depois já estava farta de estar em casa e consegui trabalhar numa loja de centro comercial. sim, E passado 4 anos, até lá o objetivo era, ai, ter que efetivar, porque se eu não efetivar, vou fazer o quê? Depois efetivei e pensei, é só isto? pois, Percebes? A sim, minha vida é isto. Eu tenho 25 anos e é isto. Percebes? É pois, isto que eu pois. quero fazer. Nada Este contra. Há abrir pessoas os que. horizontes, não é pensar Sim, em mas eu mais fora. sentia que não era aquilo o meu caminho, percebes? Então Pois, pois. mandei tudo para o ar e emigrei. Pronto. É Emigrei. isso. E Não, lá olha, está, agora no cá estou. limite, no limite nós surpreendemos e estamos só focados na mesma coisa e às tantas temos uma quantidade de outras coisas que podemos explorar e nas quais também vamos ser felizes. Portanto, basicamente nós temos é que manter o foco numa única coisa, que é no que é que nos pode vir a fazer feliz. Se não é o que estamos Exatamente. ali a insistir, é por causa de ser outra coisa qualquer e tu és um exemplo disso. É, não ter medo de arriscar, sabes? Para mim é Pô, difícil, mas eu quero acreditar. Eu agora sou a dona dos clichês, mas eu acho que é do outro lado do medo que começa a tua vida. E pois, foi isso que eu aprendi. Foi pois. isso que eu aprendi. E depois desse medo vem outros, porque é normal, não é? Uma pessoa arriscando depois Mas já quer olha, mais, não é? eu, por acaso, e uma das razões para as quais eu te sigo já há algum tempo foi precisamente porque eu achei de uma coragem imensa e até porque eu adoro Nova Iorque, já lá estive, era a minha viagem de sonho e quero lá Sim, voltar e adoro. E sim. adorei ver uma pessoa que realmente foi e que acabou por vingar e sério, acho que é espetacular. Sinceramente, acho que és um Sim, exemplo de grande obrigada. motivação. Sabes que às vezes a malta pronto, malta que começa a seguir mais recentemente, quando eu estava em Nova Iorque, recebi Sim, algumas mensagens a dizer: quem me dera ter a tua sorte. E eu, sabes aquele pois. sentimentozinho de não é só sorte. Ok, Pois, posso ter claro que tido não é. sorte, mas é Tu ter foste à coragem, procura, tu foste à percebes? É ter procura. coragem, é. Pois, Isso é difícil, é. Entretanto, perco o meu pai quando estou lá, percebes? Que pois, foi uma coisa que até hoje ainda é pois. difícil de Tirou noção. lidar, entendes? Ou seja, o preço que se paga é alto, entendes? Tu estás longe. Foi um texto que eu escrevi agora para o 25 de Abril, que Sim, quando tentei juntar, não sei se o leste, mas tentei juntar o sim, que nós sim, estamos a passar agora com a nossa liberdade, que é nós somos todos agora imigrantes, percebes? Nós vemos todos agora exatamente. assim, como Nessa eu realidade, via as minhas pois é, amigas e a minha família quando estava do outro lado. Os pois, aniversários passam-se assim, diz tenho saudades tuas assim. Era isso que eu. Agora somos todos imigrantes, agora é, sabemos todos o que é que custa não poder estar fisicamente, pois, percebes? pois E é. o preço é alto que se paga, mas o nível de felicidade, eu atingi uma felicidade que nunca Não antes. conhecias. Não, Pois, pois. não, não. E as pessoas perguntam, como é que tiveste coragem? Eu olhando para trás agora, não sei. É que Eu no limite juro que eu não acho, sei. no limite eu acho que esta fase realmente só nos vai poder tornar mais fortes, porque realmente dizem e bem que as coisas não vão ser como eram, porque Eu nós espero temos bem que que mudar. não, Catarina. Eu Pois, espero bem que pois. não. Eu espero bem que isto Algumas pessoas seja entram um em abrir de ansiedade com olhos. esta frase. Mas algumas pessoas entram em ansiedade com essa frase, que as coisas nunca mais vão voltar a ser como eram antes. Mas eu acho que é uma diferença que pode ser positiva e acho que é Eu acho isso que sim. que estão a tentar transmitir cada vez que dizem esta frase. É que as coisas vão ter que mudar, mas para melhor. E as pessoas estão a achar que é para pior, mas As não. pessoas têm medo da mudança, sabes? Pois As pessoas têm, têm medo pois da têm. mudança e gostam da sua rotina e gostam das coisas. Eu espero que nós não voltemos àquilo que éramos, porque eu também consigo ver alguns humanos, daquilo que eu vejo, sei Sim, lá, com mais compaixão e mais empatia. Também vejo o reverso, ok. Mas eu sim, espero também. que isto seja o início de alguma coisa melhor. Sim, sim, sim. Eu acho Entendes? que lá está, eu acho que nós andávamos todos numa vida tão acelerada que estávamos a ignorar uma data de coisas que não era suposto ignorar. Já É isto que andavam a importa. alertar-nos para a É. poluição, para as coisas, não sei o que, nós dizíamos, pois é, que chatice, realmente aquilo está mal, está mal. Eu podia deitar umas coisas na reciclagem, realmente podia, mas não, é muito mais profundo do que isso, era necessário fazer uma mudança muito mais profunda. Portanto, Eu pode ser espero que que isso, agora eu espero realmente, que se mantenha. E sim, é sim, isto e é o facto das pessoas pensarem que nós viemos a este mundo para trabalhar, 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 pois, percebes? E sim, não, eu dou tão mais valor a isto, sabes? pois, Às pessoas e isso é importante. Porque imagina, eu vou dar um exemplo muito estúpido, mas nós nunca temos tempo para nada, não é? Mas quando alguém adoece ou quando alguém fica mal, o tempo arranja-se. pois, Por isso, porquê é que nós não podemos ter esta mentalidade sempre? sempre. É verdade, Entendes? é verdade, é verdade. Porquê? Se não estamos com algum problema de saúde, se não nos falta dinheiro faz sempre falta, não é isso que eu estou a dizer, Sim. mas porquê que as nossas, parece que, São agora as ia para dizer em prioridades. As inglês, prioridades estão trocadas. Basicamente, eu acho que as shifted, como é que prioridades se diz estão isso em português? As o quê? nossas prioridades É isso, estão as nossas prioridades estavam trocadas. trocadas. Sim, 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 sim. Sim, É é isso que eu exatamente isso. sentia.
A partir do momento em que nós conseguimos perceber o que é que tem realmente valor na nossa vida, que eu acho que é o que nós vamos tirar de mais positivo nesta Sim, fase, a partir desse momento nós temos as nossas prioridades mais definidas e convém que não deixemos que a sociedade nos arraste outra vez para as perdermos. sim, Acho que sim, é uma missão, eu acho que é aqui uma missão que nós temos e que era boa ideia agarrarmos sim, e fazer sim. com ela até ao fim. Também acho que sim. Catarina, isto foi tão maravilhoso. Pronto, Eu olha, o acho, eu tempo estou passa rápido. super Ficávamos feliz. aqui mais meia hora. Eu também. Eu não sei se as vocês que estão aí estão a gostar, eu acho que sim. Sim, Eu digo que quando os comentários não estão assim, é que é porque as pessoas não estão a ouvir. sim, sim, sim. Mas eu acho que isto foi maravilhoso. Olha, mesmo. Obrigada. Obrigada, Obrigada pelo teu Raquel. convite. Gostei muito. Obrigada. Acho que sim. Acho que conseguimos ajudar. Olha, gostava também de dizer uma coisa, porque eu tenho Sim. feito consultas por videochamada na clínica onde eu trabalho, que é a Clínica da Mente, e se Uhum. alguma das pessoas que nos estiver a ouvir trabalha num supermercado ou num hospital, que sejam aquelas pessoas que estão a ser obrigadas a trabalhar e que estão a passar certamente por dificuldades também emocionais por causa disso, a Sim. Clínica da Mente onde eu trabalho dá consultas gratuitas para essas pessoas. Ótimo. Portanto, se vocês quiserem, ou entrem em contacto comigo ou alguém que precise fazer consultas independentemente se é nesta situação ou não, também podem falar ou contigo ou comigo, nós Está bem. preparamos-nos, ou então fazemos outro live para ajudar Sim. a chegar a mais pessoas. Por mim, estou disponível para qualquer um dos formatos e isto tem-me ajudar também a manter-me focada na minha profissão e a fazer aquilo que eu gosto, Sim. portanto, ajudamos-nos mutuamente. Sim. Olha, obrigada por também estares a Obrigada, fazer isto. Inês. Obrigada mesmo de coração. Não sei se queres terminar agora ou se esperamos por alguma perguntinha. Temos 3 minutinhos. Depois temos a ver. Eu vou pôr aqui os meus óculos já à avó. Está aqui uma pessoa a perguntar se fica gravado. Em princípio, fica às 24 horas no teu Instagram. Fica, sem dúvida. Fica. Não sei se tem alguma pergunta, se tiverem, algum comentário, alguma chega. Estou aqui a tentar procurar também, mas acho Pá, que eu não gosto de nada, mas tens um conselho para quem não gosta de emojis. Eu detesto este emoji. olha, esse emoji no Skype ainda é pior, porque o dedo mexe. Olha, mas eu adoro no Messenger, porque quando alguém me envia, que eu tenho confiança, quando alguém me envia este, se tu carregares, aquilo sim. fica enorme. Sim, olha, a aumentar. mas pronto. Não, mas o do Skype eu tenho a mesma sensação que tu. Odeio, porque Ele tem abana. assim, depois de repente faz assim, é horrível. Digo-te, eu vou dizer uma coisa, eu quando estou assim meio chateadinha é quando eu os envio. É tipo. Já sabemos, é a tua estratégia. Yeah. É. Olha, continua com os teus TikToks, porque são super giros, eu divirto-me imenso a vê-los, acho que é o máximo. Olha, percebes, isso era uma coisa que me estava a dar ansiedade, porque então, eu estou viradíssima para os TikToks e a adorar, e depois abria o computador para escrever e nada. Zero. A criatividade foi sugada para o TikTok. Foi. Não foi, epá, foi, mas depois vi um programa do Bruno Nogueira no dia 25 de Abril e que foi ali que me despertou e consegui escrever. Pareceu que foi mesmo um clique. Mas é isso que estavas a dizer, eu vou permitir-me criar para onde for. Desde que eu crie, é só o que eu quero, percebes? Só. É. Mas está a correr super bem. Boa. Pronto. Altos e baixos é normal, o que importa é nós sentirmos-nos bem connosco próprios e aquela frase que tu dizes e bem, que é um clichê, o do vai ficar tudo bem. Efetivamente nós temos que fazer por isso, não vai ficar tudo bem do nada, nós temos que fazer por isso, portanto mantenham-se em casa com os cuidados devidos. Eu acho que é o que nós temos que fazer, é mantermos-nos focados para nos protegermos a nós e aos próximos. Mais nada. Acho que é uma belíssima nota para finalizarmos este direto, Catarina. Está bem? Olha, obrigada. E a vocês que estão desse lado, obrigada por estarem aí. Eu vou gravar o direto, portanto podem revê-lo. Está bem? Okay. Vá. Beijinho grande. Mantém-te em segurança, Catarina. Obrigada por tudo. Um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.